Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como vistos, viagens, passaportes, cidadania, imigração e etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E também ative o sininho para você receber as notificações quando eu enviar novos vídeos, ok? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vantagens de você ter dupla cidadania, ou seja, de você ter o passaporte brasileiro e também o passaporte europeu, seja ele português, espanhol, italiano ou de qualquer das nacionalidades da União Europeia e do espaço Schengen. Quando você tem um passaporte desses, você tem livre acesso a esses países. Então, você não precisa de visto para entrar nesses países. Então, quando você sai aqui do Brasil, a princípio, você, com o passaporte brasileiro, teria um limite de tempo para ficar lá como turista, 90 dias, ou se você fosse a estudo, a trabalho, você teria que ter um visto específico para essa finalidade. E tendo o passaporte europeu, não, você pode ficar quanto tempo quiser e trabalhar e estudar sem precisar de visto. Além disso, você tem acesso ao sistema de saúde europeu, que é um sistema de qualidade na maioria dos países e na área Schengen também. Você tem acesso às universidades, então graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e inclusive com desconto por ser europeu. Então é uma vantagem aí para quem quer estudar fora, né? Quando você chega na imigração, então você sai aqui do Brasil, vai passar, por exemplo, por Paris, né? Você com o passaporte europeu, mesmo que não seja o passaporte francês, você com o passaporte de qualquer país da União Europeia ou da área Schengen, você tem uma fila específica, que geralmente é menor do que os outros países. Então, tem uma fila para países da União Europeia e espaço Schengen e outros, né? Você entra nessa fila que geralmente é menor. Por que é menor? Porque é mais rápido. O agente da imigração apenas verifica o passaporte, se você é você mesmo, né? Olha a foto e tal e passe livre. Você não precisa comprovar a sua passagem de volta, como você precisaria se você tivesse com o passaporte brasileiro. Você não precisa comprovar pagamento de hotel, né, estada lá durante o período que você vai ficar. E não tem esse limite, né, de 90 dias. Você pode ficar o tempo que você quiser, tá? Uma outra vantagem é se você vai morar na Europa, já que você tem esse direito, você também tem acesso a uma qualidade de vida melhor do que aqui no Brasil, se você considerar o poder de compra, né, em relação ao salário. Então, lá a gente percebe que o salário mínimo é calculado realmente de acordo com as necessidades ali mensais de uma pessoa, né? Então, se a pessoa ganha 1.000 euros, isso quer dizer que com 1.000 euros ela consegue suprir pelo menos as necessidades básicas, né? Um aluguel, ou um condomínio, né? Se a pessoa tem casa própria, a alimentação, saúde, educação, lazer, eles incluem também o lazer, né? Eles contam isso como uma coisa básica, né, para o cidadão, um benefício básico para o cidadão. Então, realmente tem uma diferença. Quem conhece pelo menos um país da Europa já deve ter percebido isso. Outra questão é que, como a União Europeia e países do espaço Schengen têm relação com outros países, você tem as vantagens também desses países, que não necessariamente o Brasil tem acordos. Então, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e Canadá. Você, com passaporte europeu, não precisa de um visto para os Estados Unidos e Canadá para entrar lá, como os brasileiros precisam. Então, basta você preencher um formulário online, pagar uma taxinha e você pode ficar 90 dias nos Estados Unidos, por exemplo, como turista, coisa que para um brasileiro você tem que necessariamente pedir um visto mesmo como turista. Outra vantagem nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos dão a possibilidade de concessão de visto para investidor.
Você como brasileiro, para ter esse visto, você precisa investir muito mais do que você como cidadão europeu, porque a Europa tem acordos bilaterais com os Estados Unidos, então você acaba tendo essa vantagem. Ao invés de investir, sei lá, 1 milhão, você investe 200 mil dólares, se eu não me engano são esses os valores, como brasileiro 1 milhão de dólares, e como europeu 200 mil dólares, então uma diferença bem grande aí. Então, para você que está pensando em tirar um visto de investidor nos Estados Unidos, pode ser uma vantagem, né? Ter o passaporte europeu, ter a cidadania europeia, tá? E aí, agora eu vou falar de um detalhe, que eu não posso nem falar que é uma desvantagem, né? Seria para aquele pessoal que gosta de receber o carimbinho quando chega na imigração dos países. E quando você viaja com o passaporte europeu diretamente para a Europa, infelizmente você não ganha esses carimbinhos, né? É, então, quando você chega, o agente de imigração apenas verifica se o passaporte corresponde à pessoa e te deixa passar, né? Então, você não recebe nada na hora da imigração. Em compensação, você recebe aqui na volta. Quando você viaja com o passaporte europeu e retorna aqui para o Brasil, você recebe os carimbos aqui da Polícia Federal. Então, eu tô aqui, ó, colecionando carimbos da Polícia Federal brasileira. Enfim, né? Tudo tem os dois lados, mas eu vejo isso apenas como um detalhe. Eu não posso nem dizer que é uma desvantagem, como eu falei. E agora uma informação só para as mulheres casadas, né? Em relação ao passaporte italiano, quando você solicita esse documento, você tem que preencher um formulário e dizer se você gostaria que ele viesse também com o nome do cônjuge, né? Que constasse o nome do cônjuge, o sobrenome no caso. Caso você tenha alterado o seu nome na ocasião do casamento. E aí, caso você opte por ter, e eu sugiro que você opte, porque se você alterou o seu nome, você tem que ter o seu nome atualizado no seu passaporte, para não ter problemas na imigração, mesmo na compra de passagens aéreas. E aí, ele vem numa página à parte, ele não vem naquela página. Aqui é o passaporte da minha mãe, eu vou mostrar rapidamente. Ele não vem nessa parte, aqui vem o nome de solteira, como minha mãe apenas acrescentou o sobrenome do meu pai, então vem o nome de solteira, e aqui numa página à parte vem o sobrenome do cônjuge. Então fiquem atentas, vocês que são casadas e que vão tirar o passaporte italiano especificamente, que tem essa observação, tá? E outra coisa, né, também não é uma desvantagem, é apenas uma informação. Os países da Europa, a maioria deles, se não todos eles, não tem votação obrigatória, como é o caso do Brasil, tá? Mas você, como cidadão europeu, né, com dupla nacionalidade, você tem o direito, sim, a votar. E mesmo que você more no exterior. Então, por exemplo, eu tenho cidadania italiana, mas eu moro no Brasil, moro em São Paulo. Então, toda a votação de interesse nacional lá da Itália, né, salvo aquelas regionais dos comunes, né, das cidadezinhas, quando é de interesse nacional, referendo, plebiscito, eles enviam via consulado uma cédula para você votar. Então, tá aqui, né, eu recebi na última votação, eu destaquei aqui o meu voto, enviei por correio para o consulado e o consulado computa o meu voto, tá? E eles mandam as informações nas duas línguas, as orientações sobre a votação. Então, no caso, italiano e português, não tem desculpa, né, para a pessoa, eu tenho o passaporte, mas eu não falo a língua. Não, vem as orientações em português também, tá? E aí fica a critério, como a Itália, né, na Itália a votação não é obrigatória, fica a meu critério votar ou não. Eu exerço sempre meu direito de voto, né? Mas aí é cada um com o seu cada um, como dizem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E você que tem direito à cidadania europeia, espero que eu tenha te convencido com essas inúmeras vantagens, que vale a pena sim você ter o passaporte europeu. Você tem duas nacionalidades, né? Então você acaba tendo vantagens dos dois países, Brasil
e o país europeu que você tem a descendência, ok? Então, curtem, compartilhem aqui o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações quando eu enviar novos vídeos e até o próximo. Tchau!